Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Nessa manhã dia domingo, né? Nós vamos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nessa manhã, sobre o tema Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. Hoje nós estamos fazendo aqui a live aqui, ou melhor, gravando o vídeo aqui da minha casa. Nós estamos dia 3 de maio de 2020 e nós vamos discorrer o assunto sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Espero que os irmãos tenham acompanhado, estejam acompanhando aí a lição pela internet. Os irmãos estão com saudade de estarmos juntos. Graças a Deus que nós temos esse recurso, né? Tem muitos por aí que não tem esse recurso para poder estar falando. Mas graças a Deus que nós temos. Então vamos lá. O texto áudio dessa lição se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática se encontra por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Muito bem. O texto de classe, leitura em classe, é Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Os irmãos já têm ciência de ler, precisa ler o texto em casa, essa parte os irmãos fazem. A gente já vai entrar no comentário para não ficar muito extenso as nossas aulas, né? Assim, não demorar muito, assim, mais de 1 hora. Se a gente for ler tudo, tá? 3 coisas que nós vamos analisar nesse estudo hoje. Nós precisamos refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. Nós vamos tentar explicar que fomos vivificados pela graça de Deus e informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. O tópico número 1, lá na página 33, é a antiga natureza morta em ofensa e pecado. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensa, pecados e éramos, por natureza, filhos da ira. Nossas condições anteriores. Paulo está dizendo que ele está revelando como que nós éramos antes de recebermos a Cristo como Salvador. A nossa natureza. Considerados como filho da ira. Aqui, capítulo 2, versículo 3, diz assim: entre as quais também, de Efésios, nós também antes andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aqui, nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo, a palavra ofensa do grego, paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída e diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição da pessoa sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus, tal qual um corpo inerte. A natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus, quem assim vive está morto enquanto vive. 1 Timóteo 5,6. Bom, Paulo está aqui se referindo, fazendo aqui uma analogia, né? Sobre a pessoa que
que vive em pecado, a nossa condição anterior à nossa salvação, ela é como se fosse um morto. Eu digo para você, o que um morto pensa? O que um morto, quais as reações de um morto? Então, na realidade, essa situação é interessante. Eu me lembro de alguém falando que, fazendo a seguinte pergunta: Deus fala com morto? Deus fala com morto? Sim, Deus fala com morto. Ezequiel 37, 38, lá no Vale do Osso Seco, Deus fala com osso. Jesus conversa com o defunto, o filho da viúva de Naim. Deus tem um diálogo com Lázaro dentro da cova, chamando Lázaro à vida. O próprio Jesus fez isso. E ele nos ressuscita, nos vivifica. E é interessante sabermos disso o seguinte, que nós estamos mortos, sepultados pelo pecado. Mas quando nós ouvimos a voz do Espírito de Deus, assim como Lázaro, assim como os ossos secos, assim como o defunto, filho da viúva de Naim, quando nós ouvimos, é Ele que nos vivifica. Isso mostra que a vivificar depende exclusivamente dEle. Nada que façamos pode realizar isso. Mas quando o Espírito de Deus age na nossa vida, é Ele que nos vivifica. Por isso que aqui diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Nós não tínhamos sensibilidade do que era certo e o que era errado. Nós não tínhamos aquela sensibilidade de dizermos assim, estamos certo ou estamos errados. Nada nos acusava. Tudo era certo. Então nós estávamos mortos embaixo do pecado. Mas Cristo nos vivificou. Assim como Ele ressuscitou dos mortos, Jesus também ele nos vivifica. É por isso que Cristo ressuscitou. Para nos vivificar. Para poder chamar-nos da morte para a nova vida, a nova criatura. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Isso. A nossa ofensa e pecado, nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrito por Paulo por meio de metáfora no ato de andar. Refere-se à atitude erradas adotadas na vida passada dos salvos antes da regeneração. Eu quero, antes de avançar, eu tenho aqui uma anotação que eu fiz. No versículo primeiro aqui, que fala, vivificou-nos estando ainda mortos nas ofensas e pecados. A anotação é o seguinte, estávamos mortos em ofensas e pecados. Todo pecador está espiritualmente morto. E o estado de morte que fala a Bíblia é a separação de Deus dos que não conhecem a Cristo como Salvador. Então, quem está no pecado, ele está separado de Deus. Entendeu? Esse estado de morte espiritual teve seu início quando o homem caiu lá no Éden. E a sua manifestação é vista em parte na decadência moral, espiritual e natural. Então, o homem está morto espiritualmente, moralmente e naturalmente. Entendeu? A palavra ofensa aqui fala de ultraje, agravo, afronta que o homem praticou quando desobedeceu a Deus. A melhor tradução dessa palavra vem da Vulgata, que significa delitos, porque transmite a ideia de algo punível e criminoso. A palavra pecado a seguir, a palavra pecado indica um quadro funesto do estado permanente do homem pecador. Não se trata aqui apenas de pecado individual, mas individualmente praticado, mas do pecado entranhado na nossa natureza humana.
Ele não está falando assim do pecado individual, mas está falando do pecado que está entranhado. Por exemplo, uma criança nasce e ela já começa na sua natureza, logo de criança ainda pequenininho, quando começa a andar, engatinhar, ela começa já a dar uns traços de apresentar uma natureza pecaminosa. Ah, mas é uma criança inocente, mas ela já tem a natureza pecaminosa. Pode ver que ninguém ensina para ela sobre fazer manha, sobre ter ciúmes, bater, brigar. Não, ela já está na natureza dela. Ela já está na natureza pecaminosa do ser humano. Entenderam? Muito bem. Vamos lá. Andaste segundo o curso deste mundo. Lá no tópico, no subponto. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, os salvos não devem tomar a forma do mundo. Um dos grandes problemas que nós estamos vivendo hoje é que os salvos, a igreja, em muitos lugares, em muitas pessoas, estão tomando a forma do mundo. Tomando assim, Romanos 12 diz assim, não vos conformeis com este mundo. Eles estão pegando a forma. Tudo que o mundo faz, eles fazem também. O que o mundo pratica, ele pratica também. Como o mundo anda, eles andam também. Como o mundo se veste, eles se vestem também. Nós estamos vendo crentes fazendo tatuagem. Nós estamos vendo mulheres cristãs que se dizem salvas andando quase nua. Homens que se dizem salvos praticando coisas horrendas. Por quê? Estão pegando a forma do mundo e dizendo isso não tem nada a ver. Mas se isso não tiver a ver, nós temos que riscar esses versículos da Bíblia. Ou então mudar e praticar outra coisa. Esquece cristianismo. Porque cristianismo é compromisso. Se você quer andar de qualquer jeito, se você quer viver uma vida mundana, teu lugar não é a igreja. Não. Você pode ter o nome de qualquer coisa, menos de salvo. E aqui ele diz assim, ó, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade. Imoralidade é tudo aquilo que prejudica a moral. Fala nisso, meu irmão, como que está a tua moral? Como que está a tua moral com teus filhos? Como que está a tua moral com teus vizinhos? Como que está a tua moral com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus parentes, com a venda do seu Joaquim, lá, Como que tá a tua moral? Tem gente que não tem moral para nada, irmão. Foi-se um tempo que quando olhava para crente dizia assim, ó, crente é respeitado. E hoje, como que nós estamos? Por causa de quê? Por causa que muitos querendo levar a forma do mundo, ao mundo pratica, o mundo faz, o mundo é assim, eu também vou. Nós não podemos amar o mundo, porque se nós amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Vamos continuar aqui. Furto e mentira. Furto, eu aprendi esse dia que há uma diferença entre furto e roubo. A pessoa furta sem ninguém ver. Esses dias roubaram a igreja lá e nós estávamos lá e eu falei assim pro policial, olha, policial, assaltaram a igreja. Aí assaltaram, quantas pessoas tinha aí? Não tinha ninguém. Foi, então não é assalto, é furto. Ah, é furto? Assalto e roubo é com pessoas presente. Furto é quando ninguém vê. Então, aqui ele fala assim, ó. Furto e a mentira, capítulo 4, versículo 22.
Vamos ler aqui na Bíblia, vamos ler esse versículo para nós. A Bíblia, em Efésios capítulo 4, versículo número 2. Deixa eu achar aqui. Efésios capítulo 4, versículo 22, perdão. O 22 e o 20 ao 32. Mas eu vou ler só essa parte, ó. E quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Então, ele vai usar aqui toda uma série de versículos. O versículo 23, ele manda renovar o espírito dos vossos sentidos. O 24, se revestir do novo homem. O 25, deixar a mentira, falar só a verdade. O 26, deixar a ira. O 27, não dê lugar ao diabo. O 28, aquele que furtava, não furte mais. É interessante aqui, roubar, furtar é tirar quando ninguém vê. Ou camuflagem. Nós estamos vivendo um tempo aqui que todo mundo está usando máscara. Fica até difícil falar isso. Mas tem muita gente na igreja mascarado. Sem aquela máscara de proteção que nós estamos agora. Não estamos falando dela. Nós estamos falando de mascarado mesmo. A máscara da hipocrisia. Furtar a fé dos outros. Furtar a confiança dos outros. Aqui ele fala de furtar. Furto e mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Nós não podemos nos ajustar como o mundo anda. Como o mundo anda. Tem gente, irmãos, que lá no mundo usa umas roupas indecentes e vem usar na igreja. Tem umas pessoas que não têm desconfiômetro. Roupas indecentes, excesso. Tudo que é excesso. Minha mãe falava uma coisa que é muito certa. Tudo que é excesso é sobra. Tudo que é demais é sobra. E acaba atrapalhando a vida. Tem pessoas que não sabem. Excesso de maquiagem. Excesso de pendente pendurado no corpo. Tem uns irmãos que usam uns negoção desse tamanho aqui na orelha. Não precisa de tudo isso. Você já tem tua beleza natural. Irmãos, andam de qualquer jeito, como se fosse um mundano qualquer. Corte de cabelo. Roupas indecentes. Nós não precisamos disso, irmãos. Nós podemos ser fiéis a Deus sem precisar andar na moda do mundo, na forma do mundo, entendeu? Muito bem. Vamos lá. Uma constatação que os salvos não devem tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. O que é relativizar? É achar que é tudo igual, que dá para fazer um páreo com o pecado. Nós não podemos nos parear com o pecado, meus irmãos. Romanos 12 e 2. O versículo 2 vai dizer, o meu tópico 2 diz, andastes, segundo o príncipe das potestades do ar. Aqui ele está fazendo uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. João 12, 31. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Você já pensou isso? Olha o versículo aqui que ele cita aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4. O texto vai dizer assim, 4:4. Nós nos
quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século, que é Satanás, com suas potestades, tem cegado o entendimento dos incrédulos. Uma pergunta: tem crente incrédulo? O que é um incrédulo? É a pessoa que não crê, que não tem a sua fé convicta. A incrédulo não é só aquele que não aceitou a Cristo, não, tem crente incrédulo. Tem crente incrédulo. E aí como você identifica um crente incrédulo? Olha só, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o crente incrédulo ele faz o quê? O inimigo cega o entendimento dele, e aí ele então começa a pegar a forma do mundo para ser como cópia. Porque ele diz, não tem nada a ver, tá? Deus, ele tem uma incredulidade. E nunca se viu um tempo de tanta incredulidade como nos dias de hoje. É só dar uma passeada pelo YouTuber que você vê lá. Esses dias alguém falou assim para mim, pastor, tem uma pessoa na internet que olha, ela ensina, essa pessoa tem um site lá que ela ensina, ela discute muitos termos bíblicos lá, ela é polêmica e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu disse assim, porque eu vi a pessoa, né? Uma pessoa toda tatuada, cheia de brinco aqui, é um negócio espalhafatoso, como se diz o outro. E eu pensei assim, o que uma pessoa dessa tem para ensinar? O que uma pessoa dessa tem para arredar? Qual a experiência dela com Deus para poder? Nós temos muita gente discutindo na internet, mas não tem experiência com Deus. Eu falo por mim. Eu tenho 30 anos pastoreando igreja. Será que eu tenho experiência para argumentar algumas coisas na internet? Para aconselhar alguém? Com certeza tenho. Devido à minha longa experiência, tenho algumas, talvez não de uma forma tão técnica como os fazem, mas eu tenho. Agora eu pego uma pessoa que não tem nenhum relacionamento com Deus, não tem experiência, está chegando agora no século XXI e já quer, nos dias atuais, e já quer se impor como doutor da lei, querendo discutir assuntos. Inclusive tem algumas pessoas aí, nesses dias atuais dessa geração, que querem mudar os princípios da igreja lá atrás. E existem alguns pseudos aí abrindo igreja, dizendo assim, olha, a igreja Assembleia de Deus, por exemplo, está desatualizada, é antiquada, nós precisamos renovar. Eu me lembro de uma vez que eu estava na igreja e um músico chegou em mim e falou assim, pastor, queria fazer um pedido para o senhor. Eu falei, pode fazer. O senhor cante uns hinos mais atuais, uns hinos mais modernos. Esses hinos aí foi de cruz da harpa cristã, encosta a harpa cristã, porque isso aí é antiquado. Ninguém usa mais. Ninguém gosta mais desses hinos. Aí eu falei para ele assim, meu jovem, quantos anos você tem? 19, pastor. Meu querido, a Igreja Assembleia de Deus só no Brasil começou em 1910. Tem quase 100 anos. E nesses 100 anos, nós só no Brasil somos quase 27 milhões de cristãos, só da Assembleia de Deus. E até o presente momento, muitas pessoas têm sido salvas. Não porque você gosta do hino, porque o hino é para louvar Deus. Mas você não acha estranho que durante todos esses anos nós vamos conservando as doutrinas que é própria do próprio Evangelho, e agora você simplesmente porque você achou que você não consegue, que são antiquados, então vamos mudar isso daí? Meu amigo, você acha que nós vamos abandonar a doutrina de 100 anos, ou 200 ou 300, para pegar um molde dessas músicas
ferrenhas que têm sido lançadas aí, triunfalistas. Não, meu querido, você está enganado. Não é nós que temos que se moldar a você, é você que tem que se moldar a nós. Os hinos da harpa não é porque o teu ouvido acha que o hino é antiquado que para Deus é. Porque eu sou mais os hinos da harpa cristã do que muitos hinos que vocês cantam aí. Acabou o assunto. Entendeu? Então é mais ou menos isso daí. Nós precisamos, porque muita gente está sob o domínio dos agentes malignos, o próprio Satanás, né? E ele cega o entendimento e a pessoa não consegue ver, então ele busca moldes para se moldar. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Peraí, deixa eu ver se eu não pulei uma página aqui. Acho que eu pulei uma página. Não pulei não. É isso mesmo. Mais adiante, na carta, Paulo alerta que nossa luta é contra tais seres no mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultados, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Tá vendo esse óculos meu aqui? Deus não enxergava nós, porque nós éramos filhos da ira. Mas então Deus preparou um óculos. É uma analogia isso aqui, viu, irmãos? Um óculos. Cristo. Que quando o óculos é posto entre nós e Deus, Deus então nos enxerga. Então nós éramos filhos da ira. Mas quando quando Cristo entra na nossa vida, que é o óculos de Deus, nós nos tornamos filhos da graça. Deus agora nos enxerga, não porque somos bons, não porque somos, porque do seu Filho Jesus Cristo, da salvação, porque foi Ele que nos vivificou, foi Ele que nos resgatou, entendeu? Então, nós andávamos fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, mas Cristo então vem, nós estávamos sujeitos à natureza humana, aí toda prática de perversidade, filhos da ira, mas então Deus, através do seu Filho Jesus, nos faz de filho da ira, filho da graça ou filho da adoção. Entenderam? Então Deus só não enxerga através de Cristo. Nós somos pecadores redimidos, que já expliquei outro dia a diferença entre pecador e iníquo. Nós não pecamos por prazer. O pecado na nossa vida é um acidente de percurso. É um erro. E quando isso acontece, nós temos Cristo Jesus, que é o nosso advogado fiel e o nosso perdoador. Muito bem. Tópico 2, vivificado pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Note que o que nos fez vivificar foi a sua graça, o seu favor imerecido. Qual é o favor imerecido de Deus para nós? Cristo. Entendeu? Nós somos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. E entenda uma coisa, esse projeto de amor divino, de misericórdia, de graça, não foi projetado no coração do homem, mas sim no coração de Deus. Deus encerra tudo através do seu plano de que todo que pecar será condenado, mas o próprio Deus também fabrica um remédio. Ele já deixa preparado o remédio, o antídoto. O antídoto para que a pessoa seja também restaurada.
Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, capítulo 2, versículo 3 de Efésios, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com um conjunto de adversativas, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, tá vendo? Mas Deus, que é muito riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Um ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A palavra misericórdia significa sentir o que o outro sente no coração. Partilhar, participar do que o outro sente. Então, quando Deus olhou para o homem, ele sentiu o que o homem sente, que o homem estava sentindo. E Deus prepara, então, pela sua misericórdia, sentir pena, compaixão da pessoa dentro do coração. O ato de misericórdia implica em compaixão e simpatia para com os indignos. Romanos 11:30. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. O grande amor de Deus motivou a salvação. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra tal maneira aqui é imensurável. Não tem jeito de medir altura, nem profundidade, nem largura, e nem comprimento do amor de Deus. É interessante que eu e meus filhos, a gente tem uma coisa que eu falo com eles desde pequeno. A gente sempre fala isso. Eu falo assim, filho, eu te amo. Filho, filha, eu te amo. Do tamanho do céu, ida e volta. Aí quando eles eram pequenos, eles ficavam pensando assim, o amor do pai é grande, até no céu, ida e volta. Qual que é o tamanho do céu? Eles ficam tentando imaginar o tamanho do amor do pai. Entendeu? Aí quando alguém na minha casa fala assim, eu te amo, eu falei assim, tamanho do quê? Aí eles falam assim, tamanho do céu. Isso quer dizer, tamanho do céu, ida e volta. Entendeu? Então isso quer dizer, imensurável, não tem tamanho o amor. O amor de Deus. Deixa eu achar aqui. A Bíblia, vivificados por sua graça. Descrevendo a dádiva divina concedida aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Versículo 5. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Favor imerecido quer dizer, não merecíamos nada disso. Se olhassem para nós, nenhum merecimento tínhamos, mas ele fez isso por graça. Exaltados pela sua graça. Então nós fomos alcançados, vivificados pela graça, e fomos exaltados por sua graça. O apóstolo Gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem o mesmo benefício alcançado por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão no céu. O que ele está fazendo? Ele está nos exaltando. Nós somos vivificados pela graça e Deus nos concede o mesmo direito que foi dado a Cristo. Cristo ressuscitou dos mortos e está sentado ao céu. Olha só, a nós, a ressurreição, a vida eterna que não tínhamos,
e o galardão no céu. Então, nós temos alcançado isso através da sua imensa graça, que se cumpre em Cristo. Vocês entenderam por que Cristo ressuscitou? Vocês entenderam por que foi a necessidade que Cristo veio ao mundo para salvar a humanidade? Para fazer do homem, para restaurar o homem por graça ao seu lugar eterno. Mas não a todos, somente aqueles que creem e obedecem a sua palavra. Tá bom? Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus o favor divino e merecido. Muito bem. Terceiro tópico. A salvação não vem das obras. Muito bem. Antes, deixa eu fazer aqui uma reflexão. Aqui, ó, achei. Sobre a misericórdia. A palavra misericórdia é composta de duas palavras do latim. Do latim antigo, que é misere e cordis, que respectivamente significa miserável e coração. Sentir o que se passa no coração miserável. Deus aceitou a miserabilidade do homem pecador e o recebeu em seu coração. O amor de Deus pelos homens incomparáveis é incomparável e indiscutível. Mas tinha outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, para aumentar o vosso... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu marquei. Aqui, ó, temos uma nova cidadania com Deus. É isso. O versículo 6. Versículo 6 diz assim: E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A palavra assentar na linguagem neotestamentária tem o sentido de descansar. Então, quando, por exemplo, o crente parte para o Senhor, é normal se dizer, ele dormiu, ele descansou, não tem? Então, ele fala, por que eu uso essa palavra? Alguns aí não entendem assim, a pessoa, o crente quando morre está dormindo na sepultura. Não está, não. Essa palavra é simplesmente relativo à palavra assentar, que significa ele está assentado, ele está descansando no Senhor. Ele está assentado já aqui no versículo de número 6, nos lugares celestiais. A habitação dele passou do humano para o espiritual, entendeu? Até uma compreensão muito grande que os crentes precisam entender isso daí. Quando o crente morre, a alma do crente que está junta com o espírito, que se tornam inseparáveis, a alma do crente vai para o paraíso, do crente salvo, vai para o paraíso. Ele não fica dormindo na sepultura. A palavra dormir e a palavra descansar é um termo usado para dizer assim, ele não faz mais parte desse mundo. Mas a alma do crente, juntamente com o seu espírito, estão no paraíso. Assim como a pessoa que morre sem Cristo, ele está a tormento no inferno. Paraíso e inferno. Inferno, lugar sem Deus, que não é o último estágio não, entendeu? Porque o último estágio do inferno é depois ao lago de enxofre, no julgamento de Satanás, após o milênio. E também não é o último estágio aqui dos salvos que estão no paraíso, porque assim que aconteceu o arrebatamento, os mortos que estão no paraíso pegam o seu corpo aqui humano, recebem a transformação de incorruptível,
E juntamente com os crentes vivos que não foram para o paraíso, mas estão aqui na terra, e no tocar da trombeta eles subirão encontrar com o Senhor Jesus nos ares, e depois dos ares eles vão para bodas do Cordeiro. Primeiro haverá o tribunal de Cristo, que é um tribunal onde vai ser delegado, premiado o crente pelo seu galardão, pelas obras feitas aqui. E depois do tribunal de Cristo, a igreja vai para as bodas do Cordeiro, que é participar de um banquete com o Senhor Jesus, certo? Então, nós temos aí uma sequência de acontecimentos. Muito bem. No inferno, a pessoa vai para o inferno, vai ficar no tormento até o trono branco, que acontece quando, lá no capítulo 21, 22, 20, 21, 22, onde fala sobre novos céus e novas terras, a terra não existe mais, e fala sobre o trono branco. O trono branco não é para os crentes. O trono branco é para os ímpios e as nações, que todos vão estar diante de Cristo, para ser julgados. O julgamento daqueles ali o final deles é o lago de fogo. Quem vai inaugurar o lago de enxofre será Satanás, a morte, o inferno, todos serão jogados lá. E com eles todos aqueles que morreram e foram para o inferno. Entendeu? Mais ou menos só para dar uma esclarecida nisso aqui. Muito bem. Vamos voltar lá agora então. Já li, né, aqui. Muito bem. Vamos lá. Voltando às... Salvação não vem das obras. Em Efésios 2, 8 e 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as obras. Veja bem, o crente não precisa de obras. A salvação não é pelas obras. Porém, ele, como crente, deve fazer as obras. Como assim? Não é o teu esforço físico que te dá a salvação. Não é por você jejuar, não é por você fazer penitência. Não. A salvação é por meio da fé. Agora, você como salvo deve fazer as obras. Por exemplo, quer ver um exemplo? A pessoa vem para a igreja, aceita Jesus, recebeu a fé. Eu não preciso fazer mais nada. Eu já estou salvo. Sim. Se ele partir para a eternidade naquele momento, ele está salvo. Certo? Mas se, por exemplo, passa um ano e durante esse ano, várias vezes o pastor, alguém procura assim, você precisa se batizar. Ele diz, não, eu já estou salvo. Eu não preciso do batismo. E ele morrer naquela situação, depois de um ano na igreja, ele não quer compromisso sério, não quer batizar. Depois de um ano, um exemplo, e ele morre. Aquela pessoa não recebe o direito de salvação. Por quê? Porque a salvação dele precisa da obra. Quer dizer, eu preciso demonstrar minha salvação. É por isso que Mateus, capítulo de número 16, verso 15, 16, diz assim, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Veja bem, quem crê e for batizado, ele está dizendo o seguinte, você faz uso da fé, mas conforme vai passando o tempo na sua vida, você precisa provar essa fé. Com uma obra, qual é a obra? Batismo. Qual outra obra? A Santa Ceia. Qual é outra obra? Viver um evangelho de santidade. Um evangelho de mudança. Qual é outra obra? Renúncia. Qual é outra obra? Então são coisas que vai aparecer na vida do crente para aperfeiçoamento dele. Ele não pode simplesmente, eu aceitei Jesus e agora só isso está bom. E viver dormindo num berço esplêndido. Não, você não se ele partir para terminar daquele jeito, ele perde a salvação. Porque ele não fez confissão. Ele só fez uma confissão de fé e não fez o resto. É a mesma coisa, para você entender bem, por exemplo, um namorado com a namorada. A namorada fala pro namorado assim, vamos ficar noivo? Ele diz, quero não. Vamos colocar aliança no dedo? Não quero não. Passou um tempo, a moça vai falar assim, esse camarada não quer nada comigo. A mesma coisa Cristo.
Você aceitou Jesus? Aceitei. Vamos batizar? Não quero não. Tá bom assim. Não quero compromisso sério. Uma vez, se essa pessoa partir para a eternidade, se a noiva não vai querer o noivo, muito menos Cristo vai querer a pessoa desse jeito. É preciso a fé, mas também precisa a obra depois da fé, não antes. Entendeu? Vamos lá. Graça por meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte. Olha o que inclui a salvação, isso é importante. Ó. Inclui a libertação da morte. Irmão, quando o crente morre, ele só dorme. É por isso que a Bíblia fala de dormir e descansar. Porque o crente não morre, ele passa dessa vida por... Ele é liberta da morte. O próprio Jesus fala para Maria, se creres verás a glória de Deus. Quer dizer, a ressurreição. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Então, o crente, quando recebe a Cristo, ele recebe um kit de salvação, que inclui o quê? A morte não tem mais poder sobre ele, entendeu? A escravidão do pecado, ele não é mais escravo do pecado, não. Ele é liberto do pecado, porque existe uma coisa que... O que é ser liberto do pecado? O que é ser pecador? É você viver com uma algema nos braços, como diz até a ilustração que está aqui, ó. Tem uma ilustração aqui, tá vendo? Essa ilustração aqui fala, o pecado é isso aqui, com algema. Então você peca deliberadamente porque você está à mercê, você está escravizado dele. E quando você aceita Cristo, essa corrente é quebrada. Então você não é um pecador. Hoje nós pecamos, mas por que nós pecamos? Porque isso está na nossa natureza, mas nós não somos condicionados a pecar. Tanto é que hoje, quando você comete alguma coisa, você já corre para o joelho pedir misericórdia a Deus, não é? Pedir, Senhor, tenha misericórdia. E mesmo que você não faça na hora, daqui a pouco você vai fazer. Por quê? Porque você não consegue viver debaixo do jugo do pecado. Só vive debaixo do jugo do pecado quem é escravo do pecado. Entendeu? Muito bem. Então você já recebeu a salvação, a libertação da morte, da escravidão do pecado, você foi libertado da escravidão do pecado, e da ira vindoura. O que é a ira vindoura? Escute bem, é o inferno. É o inferno. Você é livre de 3 coisas. Primeiro, da morte, da escravidão, você é liberto. E também da ira vindoura. Qual é a ira vindoura? Vai ser o julgamento final e o inferno e o lago de enxofre. Então o crente, quando recebe a salvação, ele recebe um kit completo de libertação, que vai de acordo com a fidelidade dele, não é predestinação, é de acordo com a eleição que ele foi eleito, com a fidelidade dele, ele vai herdar esse kit. Entendeu? Na eternidade. Muito bem. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2:7. Essas bênçãos espirituais, de 1 a 7, que é a graça, a misericórdia de Deus, os dons espirituais e tudo mais. Mas vamos lá. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Então voltamos lá, uma retificação aqui com respeito ao kit. O kit não é 3, é 4. Qual que é o kit? Libertação da morte, libertação da escravidão do pecado, libertação da ira vindoura e a restituição do homem à comunhão com Deus. Então, esse kit da salvação, ele inclui 4 coisas. Eu vou até anotar isso daqui, porque dá um tema para uma mensagem. 4 kits. 4 kits. Kit da salvação. Isso. Já até anotei aqui para... Assim que Deus me der uma mensagem, nós vamos ministrar sobre isso daí, tá bom? Vamos lá. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido.
Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio. Já falamos isso em aulas passadas sobre o livre-arbítrio, sobre a graça. Mas eu quero destacar que, através da graça de Deus, ele ativa o livre-arbítrio. Quer dizer, o direito de você escolher. A graça é um favor imerecido. Mas quando ele é apresentado para você, você escolhe, eu quero a graça ou não quero. É você que escolhe. Quando você escolhe a graça, voltando lá, você se torna um eleito e predestinado a receber o kit de salvação. Olha que coisa interessante. Quando você rejeita a graça, por causa do teu livre-arbítrio, você também está rejeitando o kit da salvação. Entendeu? Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Você é livre para escolher. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Presta bem atenção nisso. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. João 7,17. Vamos fazer a leitura desse texto. João 7,17 vai dizer assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então aqui, se alguém quiser somente conhecendo a verdade, conhecendo a palavra de Deus, você pode receber ela ou também resistir. Você quer conhecer, você precisa aceitá-la. Você quer não conhecê-la, você resiste. É um direito seu. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, no versículo 8, parte B, trata-se da salvação pela graça, que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica que não se trata de recompensa de algum ato humano. A salvação não é porque você é bom, não é porque você é humilde, não é porque você é inteligente, não. A salvação não é por nenhum mérito seu. Quando Deus olhou para mim, ele olhou com a sua graça, favor imerecido, porque ele olhou para mim e não viu nada de bom. Eu e você não temos nada de bom. E quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos nos manter desse jeito. Tem muita gente que aceita Jesus e acha que se tornou o dono do céu, com direito de apontar o dedo para um, apontar o dedo para outro, excluir A, excluir B, de achar que é mais santo do que os outros. Não. Tanto é que toda vez que você for orar, você precisa pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pó, um verme. Tem gente que entra na presença de Deus e fica assim: oh Deus, eu sou bom, o Senhor viu o que eu fiz lá, o Senhor viu o que eu fiz ali. Não, meu querido, você está orando errado. Nossas orações devem ser orações de humilhação. Diferente do que andam pregando aí nos youtubers e alguns pastores neopentecostais que digam que você é como um Deus. Você é como Deus, que você tem que orar sempre positivamente. Não. A Bíblia diz: sentir as vossas misérias. Você não tem que orar positivamente. Ah, não, isso daí vai levar a pessoa à depressão. Não, nós precisamos sentir as nossas misérias. Pedro vai dizer assim: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E quando você rasga o coração, o que você encontra? Você começa a ver as tuas misérias. O Senhor, tem misericórdia de mim. Não é chegar diante de Deus: Senhor, eu sou bom. Eu sou a última bolacha do pacote. Senhor, eu sou o cabra mais legal dessa igreja.
Eu sou a pessoa mais boa daqui. Não, larga de ser miserável. Cai aos pés de Cristo, jogue a toalha. Enquanto você ficar batendo assim, dizendo que você é, você nunca tem nada. Quando você disser, Senhor, o Senhor é e eu não sou nada, aí Deus começa a operar. Na regra humana, nas mensagens positivas que nós vemos pregadas hoje na televisão, em muitos lugares, diz assim, olha, não, você tem que dizer para Deus que você é um leão, que você é um herói, que você... Não, quem nos dá a vitória é Cristo Jesus. Não é esse o assunto, mas vamos voltar lá, tá bom? O que indica que não se tratar de recompensa, e já falei isso, né? Essa afirmação exclui a possibilidade de alguém ser salvo por esforço humano. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Por isso, antes, o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa. Outrora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Hoje o que fazemos, as boas obras que fazemos, porque é evidência da nossa salvação. Eu sou salvo, então eu faço. Eu não faço para ser salvo. Eu vou à igreja para ser salvo. Não, eu vou à igreja porque eu sou salvo. Eu jejuo para minha salvação. Não, eu jejuo porque eu sou salvo. Eu ajudo as pessoas, eu sou dizimista, eu sou oferta. Eu vou dar o dízimo para ser salvo, eu vou dar minha oferta para ser salvo, eu vou dar esmola para ser salvo. Não, eu faço isso porque eu já sou salvo. Essas obras me seguem. Eu recebo essa salvação e agora elas me seguem. Fazem parte do meu cotidiano, fazem parte do meu novo caráter, da minha nova vida, da minha transformação que eu recebi em Cristo Jesus. Tá bom, meus queridos? Meus amados, que Deus em Cristo Jesus abençoe os irmãos e que nós possamos cada dia mais praticar a vida cristã verdadeira e cada dia mais estarmos mais prontos, mais firmes na presença do Senhor, porque nós temos liberdade, fomos libertos do pecado e temos uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos e em nome de Jesus, hoje à noite, a partir das 19 horas, nós estamos lá na igreja fazendo o culto online e o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Um grande abraço a todos, compartilhe esse vídeo aí com os irmãos, o link que eu vou deixar aí para que os irmãos possam ter aí a aula de escola dominical. Nos ajude, viu, irmãos? De acordo com as tuas visualizações, nós vamos continuar fazendo os vídeos. Se eu perceber que o número está muito baixo de pessoas, que as pessoas não estão muito interessadas, eu também não vou ficar fazendo os vídeos para que ninguém possa ouvir, tá bom? Então eu peço aos irmãos que compartilhem aí para que nós tenhamos aí nossa classe esteja aí participando das aulas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém?